Oi, eu sou a Jaque Conceição. Esse aqui é meu canal Coletivo de Gege, um canal voltado para o letramento racial, principalmente de pessoas pretas. Aqui no canal a gente conversa sobre vários temas, sobretudo aqueles ligados à psicanálise, à educação, já que eu sou professora, antropóloga e psicanalista. Na nossa conversa de hoje, nesse bate-papo de agora, eu quero falar sobre uma das coisas que para mim é muito importante, tanto como pessoa, mulher, mãe, feminista, ativista e psicanalista, que é a educação emocional. No geral, a gente costuma achar que educação emocional é sobre a nossa capacidade de lidar ou interpretar os nossos sentimentos. Mas a educação emocional é um pilar fundamental para o nosso processo de construção e produção de uma emancipação preta. Isso porque na sociedade em que nós vivemos, no geral, as pessoas não recebem ao longo da sua jornada uma orientação sobre os seus sentimentos e como lidar com eles. A gente tem uma falsa crença, uma falsa ideia que não falar sobre um problema é a melhor forma de resolver um problema. E a gente vai ver essa ideia sendo expressa, por exemplo, naquela velha discussão de que só existe racismo porque pessoas negras falam sobre racismo. O racismo, ele é uma prática cultural, política, econômica, institucional que passa por várias formas de organização social e também de narrativas históricas. Uma das formas de produção e reprodução do racismo se dá exatamente no jogo das relações, principalmente no que diz respeito às relações emocionais. O tempo todo, a perspectiva racial que é produzida em torno da racialidade, sejam de pessoas negras ou de pessoas brancas ou de pessoas indígenas, e eu não sei bem se a gente pode aplicar o termo pessoa indígena porque eu estou dizendo, então a gente vai fixar a nossa conversa exatamente entre pessoas negras e pessoas brancas, nesses dois lugares raciais historicamente dados no Brasil, muito dessas relações passa pela forma de como os sentimentos e os afetos são construídos a partir de uma ideia, de uma noção racial. Isso vai esbarrar na forma como nós, enquanto pessoas negras, produzimos a nossa identidade e projetamos essa identidade no mundo, mas não só a partir de uma nomeação racial, quando eu venho aqui em público e digo que sou uma mulher negra, apesar disso ser visualmente possível de ser identificado pela construção física do meu corpo, mas principalmente como eu projeto os meus afetos, recebo esses afetos e consigo pensar e problematizar os meus afetos. Historicamente, categorias conectadas à ideia da raiva, do ódio, da violência, da agressividade, dessas pulsões emocionais, associadas, por exemplo, no mundo da psicanálise, a um lugar mais primitivo, são identificadas e associadas à produção da ideia de um corpo preto. Isso vai reverberar na nossa forma de produzir o nosso lugar no mundo. A gente está tão acostumado com a narrativa da guerra como a única possibilidade de produção de vida, que a gente produz uma forma de estar no mundo sempre localizada a partir desse lugar da guerra. Tem um antropólogo, que eu não consigo me lembrar sobre o sobrenome dele, mas o primeiro nome dele é Júlio, que ele tem um livro que chama Corpos de Guerra, que é bastante parecido com aquele livro da Judith Butler, Corpos em Guerra. Na verdade, o que o Júlio, esse antropólogo que estuda performance, está trazendo para a gente pensar é que tem uma forma de produção do corpo preto no contexto brasileiro, a partir do deslocamento da escravidão, que produz uma certa ideia de corpo sempre preparado para a guerra. Essa ideia de corpo o tempo todo disponibilizado para a guerra, porque está num contexto de enfrentamento, ele está num contexto de guerra pelo deslocamento da escravidão, vai se imprimir e vai se misturar as formas de produção subjetiva e as nossas formas de produção e inscrição no mundo. Mesmo quando nós estamos produzindo narrativas de afeto, como por exemplo nas músicas de samba, são narrativas permeadas pela ideia da disputa. No mundo da psicanálise, a gente só consegue ressignificar aquilo que a gente nomeia. Aquilo que não tem nome não existe. E isso não é uma máxima ou uma ideia só do mundo da psicanálise. Essa também é uma ideia do mundo ancestral. Dentro da experiência do terreiro, por exemplo, tudo tem nome. Tudo tem nome, tudo tem história e tudo tem lugar, porque esses marcadores ajudam com que a gente consiga, né, nos permite localizar as coisas no seu tempo e no seu espaço. Aquilo que não é nomeado, seja por um conjunto de palavras que se materializa numa oriqui, numa reza, aquilo que não é nomeado pelo que o corpo faz através de gestos como balançar o adijá,
ou gestos de como colocar a cabeça no chão, por exemplo, simplesmente não existe porque não está localizado. Para se reconhecer algo, é preciso conhecer primeiro. Então, como nós não temos, dentro da forma de organização do mundo em que nós vivemos, espaços seguros para que a gente possa pensar sobre as nossas emoções e a gente seja capaz de nomeá-las para dar sentido a elas, somado a uma experiência que, enquanto pessoas negras, nos aniquila de qualquer possibilidade de racionalidade, nós somos sujeitos desprovidos de uma racionalidade que nos permite construir significados positivos. A racionalidade que nos atravessa é a racionalidade da disputa e da guerra. Isso muitas vezes vai refletir na forma como a gente, ou muitas vezes não, eu diria que isso totalmente reflete na forma como a gente produz o nosso lugar no mundo, as nossas formas de ser e estar no mundo. Tem uma ideia que está lá naquele documentário sobre o Gils, eu não me lembro agora qual é a operadora que fez o lançamento desse documentário, e o Gilberto Gil, ele produz uma fala onde ele diz que é preciso escolher a paz como forma de vida. Claro que escolher a paz como forma de vida não é necessariamente negar o conflito, porque, como diria um ditado iorubá, só vence a paz, quer dizer, só encontre a paz quem vence a guerra. Mas de qual guerra nós estamos dizendo? Exatamente. A guerra contra o mundo branco? Contra esse mundo que cria uma noção de identidade negra que nos aniquila, porque cria uma personalidade, uma persona, um lugar imaginário que a gente tem que ocupar. A guerra contra a nossa falta de habilidade em lidar com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nós pensamos. A guerra da vida cotidiana, de um mundo onde o tempo todo a gente precisa estar disposto a disputar coisas porque as narrativas, as formas de organização, as formas de afeto, os modelos historicamente construídos são sempre modelos marcados pela ideia da disputa. Se a gente pegar os contos de fada clássico que são contados para a gente desde a infância, eles são sempre narrativas aonde algo, o príncipe, o patriarcado, a figura de poder, a ideia de controle, é disputada por diversas narrativas. O amor, ao invés de ser algo natural para ser compartilhado, é sempre algo a ser disputado. E o amor como essa chave de elevação, de sublimação, como o lugar ideal ao ser alcançado. Como é que essas ideias todas, que necessariamente não dizem respeito à constituição de quem nós somos enquanto pessoas negras, num mundo que não reconhece a nossa existência, vai atravessando e apontando as nossas formas de produção no mundo? Quais são as guerras que a gente precisa vencer para conseguir encontrar o nosso lugar de paz enquanto forma de produção de vida? E mais, o que é que nós entendemos como esse lugar de paz? Eu sempre, quando penso nessa ideia, e essa é uma ideia que me persegue já tem algum tempo, é... e por que essa ideia me persegue já tem algum tempo? Nós não somos sujeitos que nascemos prontos. Essa pessoa que está aqui nesse momento, conversando com vocês nesse vídeo, é alguém que foi sendo construída ao longo dos últimos 20 anos, por exemplo, ou talvez ao longo dos últimos 38 anos. Através de experiências, de vivências, de coisas que eu fui vivenciando e que foram me trazendo uma forma de pensar o mundo a partir de outras perspectivas que me trouxessem a possibilidade de me expandir enquanto pessoa, porque eu já falei isso várias vezes em várias aulas minhas. Quem é minha aluna, meu aluno no coletivo de Gege há muitos anos, o de Gege dia 10 agora faz 10 anos, sabe que eu já falei isso várias vezes e é uma coisa que eu falo sempre porque é algo que de fato para mim é muito importante. Eu me nego a acreditar que Zumbi foi decapitado para que a gente fizesse propaganda da Prada, para que o nosso único exclusivo objetivo fosse ter 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu me nego a acreditar que tantas pessoas numa cidade, por exemplo, como Salvador, que tem um peso histórico inacreditável, ou até numa cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro ou Florianópolis, tanto sangue indígena e negro escorreu pela terra para que o nosso único objetivo fosse ser destaque numa matéria de jornal. Eu acredito que as vidas que foram
sacrificadas para que eu pudesse estar aqui agora e você pudesse estar aí agora, exigem, pedem, clamam que a gente torne a nossa jornada algo coletivamente significativo. Então, quando eu me iniciei no Candomblé, isso em 2015, a, uma das coisas que, para mim, naquele momento foi muito interessante, foi muito importante pensar, foi uma experiência muito interessante o processo da iniciação. Quem é iniciado, acho que vai compartilhar do que eu estou dizendo. É uma outra realidade, a própria ideia de terreiro é uma outra experiência, bastante similar com o mundo civil, como a gente diz dentro do terreiro, mas muito peculiar da sua forma de construção. Uma das coisas que para mim ficou muito claro era a necessidade de me expandir enquanto pessoa, para que eu pudesse honrar o legado da coroa que eu carregava, que é a coroa de Xangô. Isso para mim é uma coisa muito séria. De qual é esse lugar coletivo de onde a gente se implica? Você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com educação emocional, e a gente vai chegar aí ou não também, não sei. Mas quanto mais eu entendo que o meu processo de construção enquanto pessoa, ele é um processo que passa por um lugar coletivo, e a ideia de passar por um lugar coletivo não é a ideia de anular a minha individualidade, muito pelo contrário, eu só posso ser dois se eu conseguir reconhecer que eu sou um. E no último vídeo eu falo justamente sobre isso, o quanto a experiência racial dilui a nossa individualidade de uma forma ruim, porque a gente deixa de conseguir se enxergar enquanto pessoas, enquanto oris, enquanto lugares individuais que se conectam num espaço coletivo e produzem um lugar coletivo. E a coisa acaba virando uma bagunça indescritível. É aqui que entra a ideia da educação emocional. Para que eu consiga dar um contorno para mim, e essa é uma coisa que eu venho aprendendo fazendo análise já há muito tempo, para que eu consiga ter um contorno no mundo, nas minhas relações, na maternidade, que aí é uma outra chave, porque entram outros signos e outros códigos, nos relacionamentos afetivos, nas amizades, nas relações familiares, em relação aos traumas, às memórias, às experiências, eu preciso conseguir nomear e localizar as coisas, o que é meu, o que é seu, o que é nosso. O que é nosso enquanto uma tarefa coletiva, de produção de lugares seguros, de ressignificação das violências que a gente sistematicamente sofre, sofreu e ainda vai sofrer. O que é meu enquanto minha tarefa de conseguir nomear os meus lugares, para me dar contorno, para não me diluir e mais, para não exigir do outro a diluição dele comigo, e ao mesmo tempo do reconhecimento do outro. Porque a nossa experiência coletiva enquanto pessoas negras coloca tanto o nosso lugar como forma coletiva que a gente esquece de reconhecer o outro. Quando eu não me reconheço como eu não consigo reconhecer o outro também como um eu. E esse outro acaba sendo apenas uma extensão de mim. Digamos que, em termos psicanalíticos, o processo de rompimento da criança com a mãe, que marca o surgimento dessa ideia de eu, é um processo que, na experiência negra, ele não se dá de forma efetiva, porque a mãe, ela não é propriamente a mulher que pariu, ou a mulher que maternou, ou a pessoa que exerceu esse papel da maternagem. A mãe passa a ser o próprio mundo branco e a sua estrutura. Nós estamos permanentemente vinculados a essa estrutura de forma obediente, submissa e irrevogável. Essa é a sacada emocional do racismo. Quanto mais a gente consegue pensar nas nossas emoções e dar para elas um contorno individual, no sentido de saber quem nós somos no mundo, qual é o nosso contorno, mais a gente consegue romper com esse mecanismo de violência e de controle emocional do racismo, para tornar ele não só algo que nos mobiliza emocionalmente, mas jogar ele no campo do político. Porque colocar o racismo no campo das relações políticas, seja dentro da empresa, da universidade, da comunidade, das relações institucionais, das relações afetivas, é a possibilidade de racionalizar o racismo. Racionalizar o racismo é um mecanismo muito importante para conseguir produzir ações individuais e coletivas enquanto pessoas negras de resistência, de enfrentamento, para que a gente não enlouqueça e não adoeça. Uma das coisas que eu aprendi na minha jornada, por exemplo, sobre traição, é que a traição, ela não diz respeito a algo que tem a ver comigo, mas sim com um processo do outro. E não só a traição afetiva, no sentido matrimonial, por exemplo,
mas a traição em qualquer esfera da vida. Sentir-se traído, sentir-se silenciado, sentir-se ameaçado, é, numa relação de amizade, numa relação profissional, na relação do terreiro, fala muito mais da sua dificuldade de contorno, de entender quem é você nesse processo e do quanto nós estamos acostumados a nos diluir nesse lugar coletivo e muito menos sobre uma questão de caráter. Tem um vídeo que eu fiz aqui, eu vou deixar o link dele, que é porque os homens traem. E talvez eu esteja falando agora uma coisa diferente do que eu disse no vídeo. Mas isso é importante porque o nosso pensamento ele não é algo fixo, ele é algo que se expande à medida que a gente amplia as nossas vivências. A pessoa que fez aquele vídeo não é a pessoa que está aqui falando agora. E talvez semana que vem eu não seja a mesma pessoa. O fato é que, se a gente está pensando em produzir uma identidade negra que se sustente a partir de uma autoestima, não uma autoestima delirante do tipo, eu sou maravilhosa, eu sou única, eu sou uma deusa, eu sou uma rainha, eu sou tudo, você não é nada, porque eu tenho 200 mil seguidores, porque eu faço propaganda, porque eu isso ou porque eu aquilo, mas uma autoestima que é capaz de prover afeto, autoafeto, autocuidado, autoescuta, autorreflexão. Se a gente está pensando em produzir experiência para que pessoas negras sejam capazes de produzir autoestima, e só pode compartilhar afeto quem tem afeto, quem consegue afetuar a si mesmo, e essa é uma lição muito importante que eu tenho aprendido nesse último período da minha vida, né, nesse último ano, do ano passado para cá, só é capaz de produzir afeto, compartilhar afeto com o outro, quem é capaz de produzir afeto para si mesmo. Se eu não me acho digna de ser amada, eu não consigo amar ninguém. E eu não estou nem só falando dos relacionamentos afetivos. Se eu não me considero capaz de produzir conhecimento, não só conhecimento acadêmico, de cuidar de mim mesma, de produzir conhecimento sobre quem eu sou, sobre o que eu penso, sobre como eu funciono, como eu posso oferecer isso para o outro. O outro que seja meu filho, minha filha, o outro que seja meu sobrinho, minha sobrinha, o outro que seja meu companheiro, minha companheira, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o colega de trabalho, a colega de trabalho. Dentro da experiência de terreiro, e de alguma forma para a própria psicanálise isso também, qualquer experiência começa no indivíduo, passa pelo coletivo e se encerra no indivíduo. Porque esse lugar, essa relação eu e o mundo, ela não é uma relação cindida, eu e o mundo. Ela é uma relação que estabelece sempre em correlação. Os afetos nos afetam e nós afetamos os afetos. Para você que viu o vídeo até o final, meu muito obrigada. Eu sou a Jaque Conceição. Para mim é sempre um prazer compartilhar com vocês as minhas ideias. Eu tenho uma cabeça que pensa muito, e uma das coisas que eu tenho proposto para minha cabeça é não tornar o pensamento maior do que a cabeça. Mas quando a gente pensa muito, compartilhar os nossos pensamentos é uma forma importante de dar sentido para eles. Então, para você que viu o vídeo até o final, para você que assiste o conteúdo que eu produzo aqui semanalmente, eu agradeço sempre a sua escuta generosa e espero poder contar com você nessa jornada. É muito importante que você apoie o canal e você pode apoiar o canal de duas formas. Você pode apoiar o canal comentando o vídeo, curtindo o vídeo, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. E se você é inscrito ou inscrita ou inscrite, ativa o sininho. Essas pequenas coisas são importantes para o YouTube conhecer o conteúdo do canal e compartilhar. Nesse final de semana, eu recebi uma mensagem da atriz Aline Borges, que não faz parte da minha rede, do Instagram, dizendo que viu um vídeo no YouTube por sugestão da plataforma e que foi muito importante esse vídeo para um projeto, para uma personagem que ela está construindo para um próximo projeto. Quando eu recebo mensagens de mulheres negras dizendo que aquilo que eu faço aqui, de alguma forma, para elas é importante, professoras, mães, mulheres que trabalham nas mais diversas profissões, mas que estão seriamente pensando sobre suas jornadas, isso faz com que eu me sinta gratificada por todo o esforço necessário que é
produzir conteúdo, compartilhar informação, compartilhar conhecimento numa sociedade que silencia pessoas negras. Você pode apoiar o canal sendo um assinante da plataforma de Gege e além de poder contribuir para que eu possa continuar produzindo conteúdos, você ainda vai acessar uma plataforma com diversos cursos, conteúdos, todos com certificação, apoio bibliográfico, aulas ao vivo e uma comunidade de pessoas negras sinceramente conectadas, interessadas em produzir práticas e reflexões de letramento racial, de enfrentamento ao racismo, mas de emancipação preta. O nosso objetivo é produzir emancipação preta. Esse aqui é o Coletivo de Gege. Semana que vem, dia 10 de fevereiro, a gente faz 10 anos. Para mim, é um prazer produzir conhecimento que emancipa, compartilhar conhecimento que liberta. A gente se vê em breve. E não esquece, para apoiar o canal assinando a plataforma, é só acessar o link disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho, você faz isso em menos de 5 minutos e é de graça. Até a próxima.